esse toque também e que faça um exame do seu tórax. Mas, normalmente, ele vai notar muito facilmente, porque o tórax é plano e a mama é atrofiada. Quando há um tumor, exemplo, ele vai no caso do notar. meu irmão, Mas né? não se deve fazer mamografia anual, Não há necessidade. Eu já vi, a não ser em famílias. Eu tenho foto, né, de como fazer. Quando eu fiz uma palestra para alunos até de uma universidade, aí um aluno de enfermagem, mas como fazer? Eu peguei, vem cá. Eu peguei e puxei. Não, a gente faz muito foto, mamografia em homem. Eu tenho essa foto até, ela no blog, eu puxei a glândula dele, passei para fora aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo entra numa mão. Não, a gente faz muito mamografia em homem para detectar ginecomastia, que é o mais comum. Que é quando a glândula masculina cresce. O meu irmão, ele Só deixa eu terminar, Sandra Amor. Tá. E a gente faz mamografia em homem. E aquilo que você puxou não é a glândula mamária. Não, mas eu puxei para eles verem que tem coisa para puxar ali, né? Porque, primeiro, eu não sou técnica, né? E eu não estava com a aparelho. Tem homem que tem a mama maior que a mulher. Eu puxei para mostrar para eles que tem como se fazer o exame, né? Você vê, no meu caso, eu tenho um irmão que ele, de vez em quando, ele passa a mão no peito, porque ele teve a mãe, tem irmã e mais 2 tias maternas. Eu, pela fé que eu tenho em Jesus, eu não tomo essa palavra de que ele vai ter o que as minhas filhas terão. Agora, isso não inibe o cuidado que eu tenho que ter e passar para a minha família, entendeu? Sem dúvida, porque o cristão, ele tem que deixar muito claro, ele não é ignorante. Nós somos o povo mais abençoado, mais inteligente da Terra. Então, nós temos que viver com conhecimento da ciência e cada vez mais exaltar o nosso Deus e alimentar a nossa fé. Eu penso assim. Celeste, então, até colocando só completar aqui essa questão do homem, né? Quando eu comecei a estudar um pouquinho, você vê, a criança nasce, tanto o menino quanto a menina, que no baixo ventre, com as glândulas mamárias. Conforme eles vão crescendo, a glândula vai subindo, né? A menina, depois que entra na fase da menopausa, hormônio, ovário, então a mama, ela toma uma forma, até porque será a futura mãe que vai amamentar, o homem não. Mas a glândula está ali. Então, existe a possibilidade do câncer, entendeu? Também, né? Então, não é para que a pessoa também assista esse programa e fique apavorada. Claro, o que a gente quer é só sinalizar que isso o câncer de mama não é só... não é privilégio único da mulher, existe no homem menor incidência, mas tem que ser olhado coisa, Celeste, e tem que ser cuidado. Se você que é homem, que você sentiu alguma coisa, vá ao médico, não tenha vergonha. Porque, infelizmente, eu atendi um jovem senhor de 50 anos, muito bonito, ele veio a morrer porque ele não quis tratar. Quando procurou o médico, já não dava mais para nada, porque ele disse para a esposa que ele não era homossexual. Tem nada a ver, entendeu? Tem nada a ver. Então, um infelizmente, que não é por aí, né? Isso não pode existir, você tem que se cuidar. Quando a gente comentou no outro bloco sobre a parte lúdica, que ela falou que, né, a pastora que jogava prótese em alguns casos, aí vindo para a parte, né, que me cabe aqui como psicóloga, você tem que ter essa parte mesmo, essa coisa lúdica de tratar não só um câncer, como ela fala muito bem no livro, que câncer não é uma sentença, é uma palavra, e como uma diabetes, quando a gente estava conversando até no break, uma diabetes, qualquer uma outra doença pode levar à morte, não é só o câncer. É uma gripe. Uma gripe mal curada, uma pneumonia, uma tuberculose, enfim. E você tem que tratar a doença no lúdico, sim. É um processo, porque aí numa diabetes você vai cuidar a vida toda. O câncer você tem um tempo determinado para se tratar. E durante aquele tempo, se você determinar que você vai ficar deitado numa cama, chorando, você simplesmente vai aumentar o teu índice a tua chance de morrer, de qualidade, alterar tudo. Na verdade, você... Abaixa a imunidade, como ela está colocando. A reação da pessoa, né? O posicionamento da pessoa isso daí frente a qualquer doença. Eu vim aqui algumas outras vezes, completamente careca e muito feliz. É lógico que não é fácil, tá, de você lidar com isso, mas eu trabalhei muito a minha cabeça, porque naquele momento eu não era a psicóloga, eu era a paciente acometida por um câncer. Então, não adianta nada que você estudou, porque você está acometido, mas eu determinei, pela fé que eu tenho em Jesus e pelas condições que eu estava vendo na minha frente, de que eu ia lidar com aquilo da melhor forma possível. E hoje tem aqui, ó, minhas caixinhas.
estou bem, já estou indo para reconstrução mamária. Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, procure uma orientação espiritual e procure uma orientação profissional, de um profissional capacitado para você estar tanto com o mastologista, com o teu oncologista e com o psicólogo. E a gente consegue isso tudo dentro da rede pública. É verdade. Tá? Você consegue. Esse era um comentário que eu queria fazer e aproveitar, porque a doutora estava comentando aqui os casos, né, e falando dos exames que devem ser feitos. E eu estava pensando que são muitos exames. Né? São vários exames que precisam ser feitos. E aí a gente cai nessa questão de onde fazer, como fazer, o que está disponível até para as classes menos favorecidas, né? Para o pessoal que não pode pagar. Esses exames, eles podem ser feitos onde? Existe alguma gratuidade? Como que... Podem ser feitos em rede pública. A complicação no estado do Rio de Janeiro é a distribuição dos hospitais, porque os pacientes são recebidos sempre na rede municipal, nos postos de atendimento à mulher ou à saúde, nos postos de atendimento médico, né? Hoje em dia tem as UPAs também, então nós estamos tendo 2 tipos de atendimento, mas as UPAs são mais para emergência. Os casos de controle do câncer, os pacientes são atendidos ou nos programas de saúde da família, que tem um médico de família que vai examinar e vai pedir os exames preventivos, ou nos postos de atendimento médicos. Ali é que eles vão desviar para certos exames. Mas existe Doutora, muita dificuldade. Essa é uma realidade do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Mas existe muita dificuldade ainda nos exames preventivos nos outros. Certo. Porque a mama, existe um foco para a mama. Existem muitas militâncias. Então, por exemplo, hoje é mais fácil você conseguir, embora difícil, é mais fácil você conseguir direcionar uma mulher para uma mamografia, um tratamento de mama, do que você dizer assim, faz uma colonoscopia, porque ela tem 40 anos. Ninguém quer fazer, só se tiver sintoma. Então, existe essa dificuldade e é por isso que a luta contra o câncer continua. Continua porque nós sabemos hoje que tem cura para muitos. Não existe, é na cabeça dos governantes ainda. Não é só o governante, a questão Sandra, é a população. De investir na prevenção. Porque, olha só, Maria Helena, existe esse programa de saúde aqui no Rio de Janeiro, mas, infelizmente, eu sei porque ontem mesmo recebi uma ligação de uma senhora que está encaminhada com câncer na tireoide, está cheia de dificuldade. Entendeu? Então, nós temos muita dificuldade, às vezes até quando o câncer está detectado. Descentralização da medicina. Entendeu? Então, você chega aqui em hospitais públicos, eu não vou citar o nome, mas quem mora no Rio sabe, e se você chega numa UPA, você teve um rapaz amigo do meu irmão que ele levou 6 horas para ser atendido a questão de pressão alta, entendeu? Então, o dinheiro que tem que se gastar é muito, Celeste, para a prevenção, mas vai valer a pena. Quando nós tivermos uma conscientização de uma política de prevenção mesmo, o que se gastar hoje no estadiamento, no tratamento, vai ser muito menos, muito menor. Essa questão do exame, você chega no hospital público, mas não vai passar ultrassom, não vai passar, que é um exame até que não é tão caro, entendeu? Na verdade, isso não é nem só uma questão de hospitais públicos, até dos particulares, porque muitas vezes o médico não está informado, ou o médico, até para pedir alguns exames, o plano de saúde também coloca algumas restrições. Então, é todo um trabalho de conscientização em todos os níveis, tanto em nível governamental, como em nível médico, como em nível de capacitação profissional que aí de outros profissionais da área. Então, é uma coisa que tem que ser interdisciplinar. Interdisciplinar, aí cai naquilo que ela falou no primeiro bloco. Aquilo que o povo pede, o governo dá. Então, nós temos que ter consciência do que a gente precisa. Talvez isso, né? Quando a gente está falando aí na luta contra o câncer, a gente poder começar a considerar quais são os fatores que a gente tem aí que colocar para frente para que essa luta ela seja vitoriosa, né? Para que a gente possa efetivamente fazer e movimentar pessoas, mas que a gente tenha aí um processo vitorioso. Eu tendo a considerar que o governo ele disponibiliza pontos, né, de atendimento, mas que na verdade ainda há muita dificuldade. A gente vê na prática que para você conseguir uma consulta, às vezes o tempo que você leva para ter um atendimento, e isso não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todos os outros lugares. E é preciso que a gente tenha atenção, né, de
toda a sociedade, para movimentos que possam auxiliar, facilitando os exames, disponibilizando esses exames e a população indo e buscando fazer, né? Eu vi uma iniciativa, acho que foi em Santa Catarina, lendo um depoimento de uma pessoa, né, que já teve câncer e hoje desenvolve um trabalho como o seu, de estar divulgando e mostrando as boas iniciativas, que estava considerando, porque o custo do medicamento, de tratamento, é muito alto, né? E lá em Santa Catarina, um movimento do governo do estado foi retirar o ICMS do custo dos remédios, barateando e facilitando um pouco essa questão aí para quem é portador, para quem precisa fazer o tratamento. Isso é muito importante. Aliás, eu acho que o governo deveria dar os remédios. Até em muitos isso. casos, no caso do câncer da mama, são fornecidos os remédios. Ele está na lista do Ministério Público. Ministério Público é fornecido pelo geralmente é o tamoxifeno, né? Eles fornecem também os inibidores de aromatase. Não só o INCA, como... Se a pessoa chegar, mesmo no hospital particular, chegar com eu estou falando isso até, me desculpa, porque tem lá no meu blog essas orientações, porque eu trabalho também com direitos gerais dos pacientes. Tudo que diz respeito ao câncer e ao paciente, aquilo que tem direito, eu coloco lá. Porque quando eu passei pelo câncer em 95, eu estava totalmente alienada, não sabia de nada. Eu perdi uma casa, Celeste, que foi comprada, uma casa popular, que foi comprada pela Caixa Econômica. Depois que eu passei essa casa, foi que eu soube que eu tinha direito à quitação. Tá entendendo? Até um pouquinho dos benefícios, e daqui a pouquinho eu queria ainda passar, pelo menos rapidamente, porque a gente já tem que ir para o nosso intervalo e voltamos lá no próximo bloco, e ainda falar um pouquinho sobre essa questão do tratamento e das consequências e só a facilidade. Essa questão do remédio, a pessoa vai no Ministério Público com o laudo, com a guia do médico pedindo o exame, solicitando um comprovante de residência e um documento de identidade. Na hora é expedido o mandato e a pessoa ele consegue ter os remédios. É uma boa dica. Muito bem, nós voltamos então no próximo bloco com música. Você já sabe que no terceiro bloco a gente tem música e a gente vai voltar com Mário Alves. Vamos ao intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Tocarei no cetro de justiça, com liberdade adorarei, em santidade entrarei, tocarei no cetro do meu rei. Eu dançarei em tua presença e cantarei o teu louvor, em todo tempo eu te busco, te darei. Com alegria entro em tua presença.